Bom, eu vou te relatar o que eu vivenciei. Como é que eu tomei conhecimento da renúncia do Jânio? Eu trabalhava na Última Hora, cuja redação era na 7 de setembro, em cima do Cinema Rex, e eu estava atravessando a Praça da Alfândega para ir para a redação e encontrei o Silveira, que era o presidente do Instituto Brasil URSS, era um líder comunista, pai do Norberto Silveira, um jornalista, meu colega, que já morreu, muito meu amigo. E o Silveira virou para mim: Bastos, está indo para a redação? Eu digo: estou. Ele disse: então acelera o passo, porque o Jânio renunciou. Aí eu fui caminhando, pensando com meus botões, eu disse: mas esses comunistas são afobados mesmo. Como são ondeiros, onde é que o Jânio ia renunciar? O Jânio fez um esforço, se elegeu vereador em São Paulo, depois deputado estadual, foi prefeito da capital paulista, foi governador do estado de São Paulo, se elegeu deputado federal pelo Paraná, tudo isso para chegar na presidência da República. E agora, 7 meses depois, vai renunciar? Não tem possibilidade disso. Só que quando eu entrei na redação, estava uma reboldosa, uma bagunça, e o Jânio tinha renunciado. Daí, como eu cobria a Assembleia, eu subi para a Assembleia para ver o que estava acontecendo. Ali da Assembleia, eu vi uma movimentação na frente do Palácio no fim da tarde, que aquele coronel Peri Cunha, que era também comunista, à frente dos líderes sindicais, dos estudantes, pediu para falar com o Brizola, e o Brizola veio na janela do palácio, do andar térreo ali, e conversou com eles. Temos que aguardar o desdobramento dos acontecimentos e tal. O que eu soube depois? É que o Brizola manteve um contato com o Carlos Castelo Branco, que era muito seu amigo, e que era o assessor de imprensa do Jânio, porque ele fez um apelo para o Jânio desistir da renúncia, que não entendia, que tinha que enfrentar os golpistas que estavam querendo derrubá-lo, então, e não renunciar. Mas o Jânio não falou com o Brizola, mas mandou um recado de volta pelo próprio Castelo Branco, dizendo que a renúncia era irrevogável e que ele não ia voltar atrás. Bom, aí o Brizola assumiu aquela posição de defender o cumprimento da Constituição e pela posse do presidente João Goulart, do vice-presidente João Goulart. Qual foi o primeiro telefonema do Brizola? Para o general Machado Lopes, comandante do Terceiro Exército. Qual foi o diálogo? O Brizola dizendo que o Rio Grande do Sul defenderia o cumprimento da Constituição e a posse consequente do vice-presidente João Goulart, e o general respondeu que ele era militar e que ficaria com o Exército. Do desdobramento depois, o Brizola passou a ligar para os comandantes do Exército de Recife, do Rio de Janeiro, de São Paulo, passou a ligar para lideranças políticas em Brasília, e na ligação para o general Costa e Silva, que comandava Recife, eles tiveram inclusive uma altercação, porque o Costa e Silva pediu para o Brizola não ligar mais para ele, porque ele era contra a posse do Jango, e o Brizola disse uns palavrões lá para o general Costa e Silva. Isso, no sábado, o Brizola continuava as articulações e pediu para o Marechal Lott, que era ex-ministro da Guerra, que tinha muita liderança no Exército, para lançar um manifesto a favor da legalidade, o que foi feito. E aí o Brizola mandou publicar esse manifesto nas rádios de Porto Alegre. À medida que as rádios divulgavam o manifesto do Lott, o pessoal do Terceiro Exército vinha atrás e retirava aquelas rádios do ar. Só uma rádio não foi retirada do ar, foi a Rádio Guaíba, a companhia jornalística Caldas Júnior, porque o seu proprietário, o Dr. Breno Caldas, não aceitou aquela publicidade, ele não divulgou aquela publicidade. E esse fato foi comunicado para o Brizola no domingo pela manhã, pelo Hamilton Chaves, assessor de imprensa do Brizola, que disse para ele: governador, aconteceu isso ontem.
Daqui a pouco, o senhor vai estar se comunicando com essa multidão aí na frente do palácio só através do megafone. No momento, o Brizola teve o estalo. Então vamos intervir na Guaíba. E trouxe os estúdios da Rádio Guaíba para esta sala. Daquela tarde, do domingo de tarde, a rede da legalidade foi lançada e já começou a funcionar aqui, dessa sala aqui, daquele microfone, o Brizola falava. O Brizola falava 4 ou 5 vezes por dia na rede da legalidade. O Brizola não era de discurso curto. Só para amenizar um pouco a nossa conversa, eu tenho uma história muito curiosa do Brizola. O Brizola chega do exílio para fundar o PDT no Rio Grande do Sul e vai num encontro em Santa Maria. E o deputado João Luiz Vargas, que é de São Cepé, leva um casal de velhos fazendeiros, que eram janguistas, brizolistas, trabalhistas, getulistas, para conversar com o Brizola. E aí o casal começa a falar do Brizola. Ah, governador, como eram bonitas aquelas suas palestras de sexta-feira. O senhor começava a falar às 8 da noite, ia falando, falando. A gente pegava no sono, acordava 1 hora depois e o senhor continuava falando. Mas eram maravilhosas aquelas suas palestras. O próprio Brizola gostava muito de contar essas histórias. O Mero Simo, que era o diretor técnico da Guaíba e que veio, ele lançou a antena da Guaíba para o centro do país. Foi isso. Ele era muito competente, o Mero Simo. Então ele fez isso. Naldo Freitas, o nome do locutor, que ele ficou do microfone da Rede da Legalidade, das primeiras 24 horas do funcionamento da Rede da Legalidade, foi só ele que falou como locutor. Depois passaram outros locutores a integrar e se revezar no microfone. Mas nas primeiras 24 horas foi só o Naldo Freitas. Na legalidade, o Brizola desenvolveu toda a genialidade política dele. Todas as vezes que eu falei com o Brizola, discutir assuntos, temas, ele estava sempre anos-luz na minha frente. Estava sempre lá na frente, ele pensava lá na frente. Ele era um intuitivo, mas muito, muito, muito atilado. E eu tentei sintetizar o Brizola, quando ele faleceu, num dos artigos que eu fiz, 4 ou 5 artigos para o Jornal do Comércio, que eu tinha uma coluna, e que eu dizia que onde eu sustentei que o Brizola era uma síntese do político gaúcho. Por quê? Porque o Brizola tinha a preocupação com o social de Getúlio Vargas. O Brizola tinha a determinação do Raul Pila. O Brizola tinha o discurso do João Neves da Fontoura. O Brizola tinha o poder de articulação do Oswaldo Aranha. O Brizola tinha o frasismo do Flores da Cunha. Então, e a ânsia de poder do Borges de Medeiros. Então, disso eu procuro definir o Brizola. Mas ele tinha carisma, ele tinha uma mente atilada e ele se preocupava nos detalhes da própria legalidade. Por exemplo, começaram a falar que o porta-aviões de Minas Gerais estava se deslocando para o Rio Grande do Sul. Ele mandou um avião particular dele, o piloto particular dele, sobrevoar Florianópolis para ver. E ele constatou que, de fato, o porta-aviões estava deslocando para o Rio Grande do Sul. O que ele fez daí? Daí ele simulou que estava impedindo de funcionar a barra do Rio Grande. Ele simulou que botou coisas lá, não botou coisa nenhuma, só espalhou aquela informação para que o porta-aviões não entrasse na barra do Rio Grande. Então ele era atilado para todas essas coisas, ele era um fenômeno mesmo. O Brizola é o único líder civil na América Latina que comandou um contragolpe, porque houve vários contragolpes na América Latina, mas comandados por outros militares. O único civil que comandou uma insurreição contra um golpe na América Latina foi o Brizola. O que eu acho que foi decisivo para o sucesso da legalidade? Foi a rede da legalidade e a adesão dos comandos militares de todo o interior do Rio Grande do Sul e de todo o Terceiro Exército. Porque eu falei da manifestação do comandante do Terceiro Exército. Por que ele mudou de opinião
depois daquele discurso na segunda-feira do Brizola, porque o general Omar Osório de Santiago era pela legalidade. Mesma coisa o Peri Bevilacqua de Santa Maria, mesma coisa o Garcia de Uruguaiana, mesma coisa o Galhardo de Curitiba, mesma coisa o Rosa, agora não estou me lembrando do nome dele, que era aqui da DI aqui de Porto Alegre. Todos eles pela legalidade. Então, só o general Paz de Bagé que era contra a posse do Jango. Então, o Brizola conseguiu isso, é por isso que o Terceiro Exército aderiu ao movimento. Hoje, comparando com hoje, eu acho que o Bolsonaro usa as redes sociais e usa tudo isso para defender o seu desgoverno. Então aparecem coisas contra ele na CPI, de corrupção, aqui, ali, e ele rebate com essa permanente crise. Agora, eu não acredito, em primeiro lugar, porque eu acho que a maior parte das Forças Armadas são pela democracia. Eles não aceitam mais um regime de exceção. Mas eu também vejo o panorama internacional. O Biden vai apoiar o Bolsonaro, que contrariou a sua candidatura depois dele empossado, inclusive. Não aceitou nunca a derrota do parceiro dele, do Trump. A comunidade europeia é contra o Bolsonaro. A China, muito mais. São as potências do mundo. E não esqueça que em 61 Brizola não tinha ainda envolvimento, mas em 64, o grande líder de 64 não é o general Mourão, que desceu lá das montanhas de Minas Gerais, nem o general Castelo Branco, que assumiu a presidência. O grande comandante do movimento de 64 foi o Lincoln Gordon, que era embaixador americano no Brasil. Então, hoje não tem. É isso que eu vejo, que não tem esse ambiente. Eu não acredito em golpe, mas eu também já não acreditei em muita coisa na vida e me quebrei. E a questão do janguismo e do brizolismo? A divergência deles começou na legalidade, quando o Jango aceitou o parlamentarismo. O Jango chegou no Rio Grande do Sul, já tinha acertado aceitar o parlamentarismo imposto pelos militares através do Tancredo Neves em Montevidéu, e foi para a sacada do palácio e não discursou porque fazia parte do acerto, só abanou para o povo. E aí ele recebeu a maior vaia que eu assisti da minha vida, e eu não sou novo, eu tenho 87 anos de idade. A maior vaia que eu assisti da minha vida foi daquela multidão da frente do Palácio Piratini para o Jango, quando ele só abanou para... Aí ele comunicou para o Brizola que ia aceitar o parlamentarismo. O Brizola divergiu dele, e a partir daí começaram as divergências dele. O Brizola não falou mais da rede da legalidade. A partir do dia seguinte que o Jango chegou ao Brasil, ele chegou no dia 2, já no dia 3, o Brizola não falou mais da rede da legalidade. E para marcar a sua divergência, não foi na posse do Jango, em Brasília, no dia 7. Então, desde ali começou a divergência deles. Depois, quem levou o Brizola para o exílio foi o avião particular do Jango. Mas lá no exílio eles voltaram a se desentender e estiveram por 15 anos sem se visitar, morando na mesma cidade, em Montevidéu. A reaproximação deles, que eu tenha conhecimento, foi numa visita que o escritor Josué Guimarães e o jornalista Tarso de Castro com a Nídia, esposa do Josué, fizeram ao Jango. E quando saíam da casa do Jango, disseram, nós estamos indo lá visitar o Brizola agora. E aí o Jango disse, eu gostaria de ver a minha irmãzinha, a Neuza, que há muitos anos eu não vejo. Foram para o Brizola e relataram essa conversa com o Jango. E o Brizola, naquele jeito deles, não, mas a minha casa aqui, a casa da Neuza, está às ordens do irmão dela, ele pode vir aqui a hora que quiser. Estavam lá também o Percy Penalva, o Fontorinha, estavam também nesse momento lá. Aí o Josué e o Tarso foram correndo lá buscar o Jango, e o Jango veio para visitar a dona Neuza e o Brizola. Foi recebido pelo Brizola, mas o Brizola
que não era fácil de temperamento, 5 minutos depois se afastou, se fechou no quarto dele. Deixou o Jango lá conversando com a dona Neuza e com os outros. O Jango ficou uma hora ali conversando, uma hora se irritou e se levantou e disse: "O Brizola que vá a pé que pé, agora nós vamos acertar nossas contas." E foram lá, ficaram trancados das 8 da noite até as 8 da manhã. Isso aconteceu 3 meses antes da morte do Jango. São essas divergências que aconteceram entre eles. O Brizola, numa confidência para Denise, filha do Jango, disse que reconhecia que o Jango tinha razão. Mas no ano novo do ano 2000, eu estive passando com o Brizola no Rio. E sozinho com ele, eu disse para ele: "O doutor Brizola, o senhor não vai gostar do que eu vou lhe dizer." Na época, eu era partidário que não aceitava o parlamentarismo. Mas, com o tempo, eu fui revisando essa posição. E acho que o Jango tinha razão. E ele, para mim, disse: não, mas não tinha, estava enganado, mas tu está enganado também. Dava para chegar a Brasília, tal, com o Terceiro Exército, não sei o quê. Ele me deu essa posição. Mas já para Denise, depois, anos depois, ele deu outra posição. Talvez ele tenha revisado. Mas até aquele momento ele mantinha aquela postura dele de enfrentamento que ele também teve quando do golpe de 64. Lá. Eles tiveram uma discussão muito feia na casa do comandante do Terceiro Exército, porque o Jango comunicou que não ia resistir para evitar o derramamento de sangue. Bastos, que lições ficam de 61 da legalidade? Primeiro, a necessidade de uma liderança impositiva, corajosa, destemida, como o Brizola, que infelizmente eu acho que nós não temos hoje no nosso país. Segundo lugar, o uso na época do rádio. E hoje eu acho que tem que usar as redes sociais e a eletrônica, que eu sou meio analfabeto até. É outro momento, é outra situação, mas a necessidade de uma liderança, e a liderança do Brizola, eu senti quando eu viajei com o governador Colares para a Europa. Nós fomos recebidos pelo prefeito, a comitiva do Colares foi recebida pelo prefeito de Paris, que era socialista. Eu não estou recordado do nome dele. Ele tinha voltado de uma viagem à China e ele previu todo esse progresso da China nesses últimos anos aí. Tudo isso esse cara nos disse aquela vez. Ó. E lá no meio da conversa o governador Colares disse para ele: eu sou do PDT, que é o partido do governador Brizola. Quando ele falou que era do partido do Brizola, o líder, que era parceiro do Brizola na Internacional Socialista, ficou 40 minutos falando do Brizola. Ele era fã incondicional do Brizola. Então era uma liderança muito forte mesmo. E Bastos, de que maneira esse episódio marcou a tua vida? Foi a única vez que eu não fui jornalista, fui mais militante que jornalista. O episódio foi muito forte, mas isso não aconteceu só comigo. Todos os jornalistas gaúchos que participaram do episódio também se tornaram militantes. Não só os gaúchos, o pessoal que veio do Rio, de São Paulo, de Brasília, os estrangeiros que estavam aqui. O discurso do Brizola, a postura do Brizola e aquela multidão aí na frente, a reação daquela multidão. Eu tenho que revelar a emoção que eu vivi quando o pessoal da base aérea veio para comunicar para o Brizola que tinham desarmado os aviões que iam bombardear o palácio. Os sargentos e tal. Então um grupo seleto entrou no palácio, mas um grupo maior ficou conversando com a multidão na rua. E eu acompanhei o relato deles da multidão. Foi uma coisa emocionante aqui. Nessa sala ao lado aqui, o Luiz Carlos Barreto, o Barretão do cinema, pai dos Bruno Barreto, ele era do O Cruzeiro, que era uma revista do Assis Chateaubriand, que era
oposição ao Brizola e ao Jango. Ele subiu numa mesa e conclamou os jornalistas a irem apelar para o Jango para não aceitar o parlamentarismo. Nós subimos lá para o pátio, porque o Jango estava hospedado na ala residencial. Falaram o Barretão, o Flávio Tavares e o Tarso de Castro. O Jango respondeu em cima do muro, não disse que ia aceitar o parlamentarismo, nem que não ia aceitar, mas ficou evidente que ele ia aceitar, porque ele disse que queria evitar o derramamento de sangue. O que eu quero mostrar com isso? Ali não foram 10 jornalistas que foram com o Barretão, foram mais de 100 jornalistas. E ali tinha jornalistas de toda parte, daqui do Rio Grande do Sul, de Brasília, do Rio, de São Paulo, do estrangeiro. Vários estrangeiros foram juntos. Então, eles se transformaram em militantes naquele episódio. O episódio foi tão forte que transformou todos eles em militantes. Um outro episódio que eu acho que me marcou muito na legalidade foi o discurso do Brizola, aquele da segunda-feira, dia 28, às 11 da manhã, quando ele denuncia que o Palácio vai ser bombardeado. O Brizola começou a falar às 11 da manhã. E na frente do Palácio tinha 5.000 pessoas, que era o número de pessoas que normalmente estavam na frente do Palácio durante todo o período da legalidade. Quando o Brizola terminou de falar, tendo dito que veio uma ordem de Brasília para o Palácio ser bombardeado, tinha 50.000 pessoas na frente do Palácio Piratini. É uma coisa incrível isso. Foi logo depois que veio o comandante do Terceiro Exército e hipotecou solidariedade ao movimento da legalidade. E aí é outra cena que eu gosto de registrar. Uma pessoa, na saída do general Machado Lopes, do pátio do palácio, no carro, uma pessoa foi manquitolando ao lado e gritando: "Viva o general da legalidade! Viva o general da legalidade!" Quem era essa pessoa? O secretário do Interior e Justiça do Brizola, Francisco Brochado da Rocha, que banquitolava porque ele perdeu um pé no ataque ao quartel-general do Terceiro Exército na Revolução de 30. Então esse episódio, para mim, liga a Revolução de 30 e a legalidade, que são os dois movimentos de insurreição do Rio Grande do Sul. Dessa sala que eu soube que iam bombardear. O que eu ia fazer? Ia sair correndo? Não podia. Mas o medinho sempre dá. Não só naquele momento, outros, na hora dos tanques. Teve vários momentos de tensão muito... Vocês não estavam armados? Eu estava de revólver, mas como é que eu ia fazer com aquele revólver? Eu não usei revólver. O que eu fiz é o que eu tive que fazer. No fim, eu devolvi o revólver. Quando eu chefiei o jornalismo da Rádio Guaíba, quando o Brizola retornou do exílio, o Armindo Antônio Ranzolin era o diretor da rádio e eu dirigia o jornalismo. E nós preparamos uma cobertura jornalística para a volta do Brizola. Então enviamos o Tairo Arreal para Foz do Iguaçu, que o Brizola, o primeiro lugar do Brasil que o Brizola ia pisar era Foz do Iguaçu, o Baggio para Assunção, que o Brizola viria para Assunção, de lá iria para Foz do Iguaçu, e de lá iria para São Borja. Para São Borja foi uma menina, que eu não me lembro, a Tânia, e o Valdomiro, o repórter. Só que na sexta-feira o Brizola ia chegar domingo. Na sexta-feira, no fim da tarde, o doutor Breno nos chama, a Bia, o Ranzolin, no gabinete dele, e diz: "Vocês não podem fazer essa cobertura aí para o governador, ele é meu inimigo. Vocês não sabem o que ele já fez comigo." Eu estava ouvindo as palestras dele, andando no meu iate aí, no Rio Guaíba, e aí eu ouço o Brizola dizer: "Enquanto a gente está aqui trabalhando, labutando pelo Rio Grande, o doutor Breno está singrando as águas do Guaíba no seu iate de luxo e tal." Depois, mais grave, diz ele, eu estou em Nova York negociando para comprar essa impressora que tem aí no Correio do Povo, que era usada, já eu fui lá para comprar. Me mandaram a gravação da palestra do Brizola. Enquanto nós estamos aqui labutando, trabalhando pelo Rio Grande, o doutor Breno está lá em Conchavo com seus patrões de Wall Street.
Eu não posso permitir isso. Né? Mas, doutor Breno, é uma rádio jornalística. Nós não podemos deixar de registrar esse fato e tal. Ele cedeu no fim, mas nós não vamos transmitir nenhum pronunciamento do Brizola. Só os repórteres vão dar boletins de onde o Brizola passar. Aí ele aceitou. E foi assim que a Guaíba cobriu, mas ele tentou cortar aquela cobertura, tal a divergência entre eles.